Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Pode Mais, transmitindo aqui desse cenário lindo, essa Baía de Guanabara, com esse sol incrível, aqui direto do maior evento de tecnologia e inovação do Rio de Janeiro. E eu estou aqui com a nossa Leila Toledo, que vai falar de cidades inteligentes. Obrigado, Leila, pela sua presença. Tudo bom, Bruno? Obrigada a vocês pelo convite, pela linda vista que vocês estão me proporcionando. Que isso. Eu queria, Leila, que você começasse esse papo falando um pouquinho de você, falando um pouquinho da sua experiência. Então, Bruno, embora a gente vá falar sobre cidades inteligentes, né? Eu sou uma profissional de marketing, trabalhei durante muitos anos, tive carreira executiva em empresas como Coca-Cola, Grupo Boticário, trabalho com consultoria também para pequenas empresas, médias empresas, e também sou professora e pesquisadora, né? Então, recentemente concluí, né, a minha pesquisa de doutorado e o foco foi cidades inteligentes sob a lente do marketing, né? Então, o meu interesse como investigadora foi entender como as cidades inteligentes, como o conceito de cidade inteligente pode ajudar a marca de uma cidade. Né, essa narrativa, até que ponto essa narrativa pode tornar a cidade mais competitiva, pode fazer com que ela gere mais recursos, traga mais investimentos e, claro, de que forma que isso melhora a qualidade de vida para quem nelas vive. Legal. A gente está falando aqui de uma cidade, né, que foi considerada uma das cidades mais inteligentes, né, do Brasil. A gente tem aqui do outro lado da Baía de Guanabara, Niterói, que também é uma cidade bem ranqueada aí como cidade inteligente. E unindo não só essas duas cidades, mas quase todo o estado do Rio, né, mais de 70 municípios, temos o cartão Rio Card+, né, que liga todos os modais, que liga quase todos os municípios aqui do estado, como uma solução de cidades inteligentes. A gente percebe o quanto isso facilita o dia a dia da população. Eu queria saber se nessa sua pesquisa você esbarrou com soluções de mobilidade, quais foram essas soluções, o que você tem a dizer para a gente sobre essas soluções de mobilidade para cidades inteligentes? Quando a gente fala aí de mobilidade, né, mobilidade é uma das dimensões de cidade inteligente, né? Algumas literaturas indicam 6 dimensões, outras 9 dimensões, mas sem dúvida a mobilidade está em todas elas, em todos os modelos que a gente estuda. Por quê? É o principal meio, né, das pessoas, de qualidade de vida para as pessoas, né? Eu investiguei 10 cidades da América Latina e, curiosamente, né, em uma das fases da pesquisa, eu investiguei a percepção de turistas, né, sobre a ótica do turista, a percepção de turistas em relação a essas dimensões de cidades inteligentes nessas 10 cidades, né, turistas que tivessem visitado essas cidades. E o Rio, a dimensão mais evidente do Rio de Janeiro foi mobilidade. E nós, como moradores aqui do Rio, né, a gente sempre está ali, poxa, eu acho que o meu trajeto podia levar menos tempo, né? A gente está sempre ali criticando a mobilidade. E quando a gente foi aprofundando a pesquisa, a gente viu que, de fato, os pontos turísticos, as áreas de interesse para um turista no Rio de Janeiro, elas são integradas, né? Tanto com modais, né, e a própria forma de bilhetagem. Né? Então, você tem aí uma bilhetagem que abarca todos os modais de transporte. Então, eu consigo ir para Niterói, eu consigo ir para a região metropolitana de trem, da Supervia, eu consigo ir de ônibus intermunicipal para a região dos lagos. Então, de fato, a experiência do turista não se resume à cidade do Rio de Janeiro e seus pontos turísticos, né? Então, ele tem outras soluções de interesse. E aí, eu tive uma experiência recente, né? Eu voltei de Paris há mais ou menos um mês e tive uma experiência com o cartão de lá, né? A bilhetagem eletrônica de Paris, o cartão Navigo.
eu demorei para entender, primeiro que são 3 ou 4 opções de cartões, né? Eu demorei para entender o que me atenderia naqueles dias que eu ficaria na cidade. Sim. Então, você não tem a opção de carregar com R$ 50, por exemplo, como você carrega um Rio Card. Não, você carrega com 10 viagens. Mas aquelas viagens têm que ser pré-determinadas para uma determinada região, uma região específica. Então, você tem que estudar. Você tem que fazer um doutorado, né? Para se locomover na cidade. Então, eu acho que isso é um ganho que a gente tem aqui no Rio e no estado do Rio de Janeiro, Sim. né? Essa facilidade de uso, né? Você, qualquer lugar você compra um cartão e só carregar e usar. E fora que a gente ainda tem a solução do cartão digital, né? Que a pessoa instala ali o aplicativo e pode usar no VLT, vai usar no metrô e tal. É uma solução prática também para o turista, né? Sim, sim. Pensando aí nessa experiência turística, agora mesmo eu estava vindo para cá, eu estava ali no VLT da Cinelândia, eu vi um casal de turistas comprando o Rio Car para acessar o VLT, né? Com os pontos de venda nos espaços. Então, assim, isso é melhorar a qualidade de vida na cidade, né? Melhora a experiência turística, mas é um produto que o morador também usa. Quer dizer, predominantemente usado pelo residente, né? Mas que ele é acessível também para o turista, né? O turista consegue se locomover sem precisar acessar, por exemplo, um cartão especial para o turista. Isso é muito interessante. É verdade. Você está falando de cidades inteligentes, essas soluções. Eu estava ontem, ou anteontem, conversando também sobre esse tema, que é um tema vasto, né? E pintou um conceito que agora, me corrija se eu falar besteira, mas acho que é nas mega regiões, né? Que abarcam não só uma região metropolitana, mas acabam indo além, né? Vão concentrando ali todas aquelas cidades que compõem uma região mais abrangente e que já estão começando a pensar nessas conexões, nessas integrações e como pensar diferentes municípios, mas como uma região única, né? Pensando numa solução mais global. Você, nos seus estudos, na sua experiência, você vê isso como uma tendência? Eu vejo, né, o conceito de cidade inteligente, ele nasceu ali, ele começou a aparecer ali no final, na década de 90, né? Então, assim, a assinatura do protocolo de Kyoto forçou os países signatários a buscar formas de reduzir as emissões de gases, né? E com isso, uma gama de pesquisas foi sendo desenvolvida. Inicialmente se falava muito de tecnologia, a cidade inteligente é tecnológica, mas o conceito foi evoluindo e se vê o seguinte, que a tecnologia nada mais é do que um facilitador, né, para melhorar a qualidade de vida nos centros urbanos, a eficiência dos serviços, a digitalização das cidades. Verdade. Então, assim, a pandemia acabou acelerando isso, né, para quem estava mais atrasado. E eu costumo dizer o seguinte, ser cidade inteligente, uma cidade europeia ser inteligente é fácil, porque é uma cidade pequena, são cidades menores, né, e que não tem essa gama de variáveis, né, que a gente tem, por exemplo, na América Latina e mesmo nos Estados Unidos. E, curiosamente, hoje eu li, já não lembro onde, sobre Seattle, né? Estados Unidos, o país do carro, né? O país Verdade. das estradas, é difícil, né? Saindo ali de Nova York, Chicago, você não tem transporte público eficiente, né? Integrando essas cidades. E eu vi uma iniciativa, a cidade de Seattle, se mobilizando para estimular transporte público, para estimular o ciclo, né? O transporte através de bicicletas. Então, assim, respondendo a tua pergunta, entendo sim que é uma tendência e uma necessidade. Sim. Né? Porque a gente sabe dos danos, né? de tantos carros, o impacto disso. Então, as cidades estão buscando realmente soluções que melhorem, principalmente o futuro, né? De quem vive nelas. A solução individual, ela além de ter um impacto ambiental, né, por conta de poluição, sonoro, né, mais carro na rua, mais buzina, mais motor roncando, né, o transporte público, ele por si, ele já é mais voltado para o meio ambiente. E agora com esse movimento ainda mais de transição energética, né, os carros
os veículos de transporte público começando a seguir esse caminho aí de eletrificação, me parecem que vão ser ainda mais coladinhos com o meio ambiente do que os atuais que já têm essa pegada mais ambiental. Mas você falou uma coisa interessante, quando você falou assim, a tecnologia ela é um facilitador, mas nem toda solução de cidade precisa ser tecnológica. E eu trago aqui um exemplo que eu acho que diz muito sobre, exemplifica bem isso que você falou. Faixa exclusiva de ônibus. Você faz um estudo, você pinta uma faixa azul, você separa o ônibus ali do... Você não precisa de grandes tecnologias, tem grandes estudos, óbvio. Sim. Tem um trabalho ali de você entender como é que você otimiza o deslocamento, mas é uma faixa azul pintada na rua e que melhora muito a vida da pessoa, né? Sim, sem dúvida. É isso, né? Não é aquela... A digitalização, ela acontece para você conseguir fazer a bilhetagem eletrônica, para você conseguir, né, repassar esses recursos, mas não depende só disso, né? Um dos pontos, né, uma das dimensões, né, de cidades inteligentes, você falou de meio ambiente, a outra dimensão é a dimensão pessoas. Né? A cidade ela tem que ser boa para quem nela vive, né? Então as pessoas elas têm que ter participação cidadã, elas têm que ser uma cidade diversa, tem que ser uma cidade inclusiva, né? Então quando a gente avalia a dimensão pessoas, a gente está avaliando se ela tem práticas de estímulo ao empreendedorismo feminino, Legal. a diversidades étnicas. Então, a cidade inteligente, ela passa por isso também, porque ela não é excludente, né? Ela não pode ser excludente. Então, uma cidade que privilegia determinados grupos, ela não é uma cidade inteligente em tese, né? É verdade. Então, ela precisa ser uma cidade democrática, onde os cidadãos também tenham voz, né? Então, e isso é formado, né? É cultural, ela tem que respeitar os aspectos, não só sociais, mas também culturais, né? Então, é você botar um equipamento turístico num lugar, mas respeitar a cultura daquele lugar, né? A partir do conceito de cidade inteligente, vem o de destino turístico inteligente. Esse eu não conheço. Que veio a partir, na verdade, ele é um conceito que derivou, né? É o trabalho dos destinos trazendo os atributos, as dimensões de cidades inteligentes. Então, um destino turístico inteligente é aquele que ele trabalha o ponto turístico pensando na comunidade ao redor. Ah, legal. Isso é importante. Ele forma, ele capacita a mão de obra local, para evitar justamente que eu precise trazer pessoas de uma outra região para trabalhar naquele destino turístico. Né? Então, existe um projeto grande sendo implantado no Brasil para transformar as cidades, os destinos, em destinos turísticos inteligentes. É um projeto, inclusive, do Ministério do Turismo. Legal. Então, assim, uma derivação da cidade inteligente, né? É carregar aquilo que a cidade inteligente tem. Mas também não adianta você transformar o destino turístico se a cidade não é inteligente, porque aí você equipa todos os pontos turísticos, né? E o morador não tem conectividade Wi-Fi. Ele acaba sendo excluído, né, da própria cidade. Exatamente. Então, é esse o cuidado também que a gente, do que a gente avaliou, né, do que a gente pesquisou. Beleza, o ponto turístico, eu chego lá, tem Wi-Fi, mas o morador ele não tem conectividade se ele não acessar aquele ponto turístico. Né? Então, isso aí tem que estar muito junto. Você acha que a nossa cidade, vamos falar aqui do nosso quintal, né? Nosso Rio de Janeiro, está preparado ou já é um destino turístico inteligente? O Rio está como destino turístico em transformação, né? O projeto começou em 21 e ele vem se qualificando, né? De acordo com uma metodologia e a cidade vem se qualificando. Ele, se eu não me engano, em 2023 recebeu a chancela de destino turístico em transformação. Legal. E existe um pool de cidades do Brasil que estão nessa linha. Curitiba é uma delas, Salvador é uma delas. É claro que tem aí uma metodologia, né, que as cidades precisam cumprir. A primeira etapa do projeto foi um diagnóstico que foi feito nas cidades, né, e aí
foram diagnosticadas dentro daqueles do modelo, né? O Brasil usa como referência o modelo que foi implantado na Espanha alguns anos atrás e que tornou a Espanha, as cidades espanholas, cidades super visitadas, né? E que hoje estão sofrendo um pouco com o overtourism, né? Então, tem aí os prós e contras. Porque é isso, né? É um destino tão receptivo que acaba atraindo muita gente e às vezes sobrecarrega, né, a estrutura também da cidade. Sobrecarrega a estrutura da cidade. Eu estava lendo recentemente sobre Barcelona, né? O quanto Barcelona está precisando rever as suas políticas de recepção, né, de turistas, para que o turista, eles cogitam até aumentar a taxa de turismo na cidade, de quem chega num navio de cruzeiro e que só passa um dia. Ah, entendi, porque aí é um turismo que só está ali usando a estrutura da mas cidade, não, mas que não tá deixa gerando, receita para a cidade. não está gerando renda ali, né? Então, hoje isso é uma discussão, né, justamente por isso, porque a dimensão pessoas precisa estar muito colada, né, nessas soluções. Isso é muito né? bom. Porque para você não ter ali o turista vai embora, né? Então, até que ponto? Como que a gente consegue esse equilíbrio? Entendi. Olha, eu fico feliz de saber que de vários pontos que você falou aí, a Rio Card já entrega essa solução de cidade inteligente, já facilita, pelo menos, para o Rio ser uma solução de cidade inteligente, integrando não só os meios de transporte, mas também várias cidades aí turísticas, né? Rio, Teresópolis, Petrópolis, enfim, vários... Niterói, tem também museu, tem várias coisas legais. Eu queria, infelizmente, dizer que estamos chegando no final da conversa, que daria, acho que é para a gente falar aqui bastante ainda, porque tem muita coisa legal para falar de Smart Cities. E queria deixar esses momentinhos aqui finais para você dar um recado para quem está assistindo a gente, fazer suas últimas considerações. Eu entendo que a gente, como cidadão, né, a gente deve buscar aí ter práticas, né, de sustentabilidade, de cuidar do meio ambiente, de usar transporte público, né? Nem sempre o dia a dia permite que isso seja feito, mas para a gente também se observar como consumidor, né? Verdade. E como residente das cidades, porque as soluções existem, né? E a gente precisa usá-las para até fazer críticas, considerações para que melhore, né? Para a gente tornar aí esse mundo melhor para a gente viver. Eu concordo contigo. É só usando que a gente consegue perceber o que pode melhorar, o que já está bom e às vezes a gente reclama sem saber que já está legal, né? Então é importante mesmo. Obrigado, tá? Obrigada, Bruno, pelo papo. Foi ótimo. E obrigado você que está assistindo. Então continue com a gente. Obrigado pela audiência e até daqui a pouco.